Então a gente vai agora fazer uma simulação um pouco diferente. A gente vai fazer a mesma placa plana de 1 metro, metálica, mas com um slot no meio. E a gente vai usar a ferramenta do FECO de fazer uma variação do ângulo da inclinação desse slot, dessa fenda, e ver qual que é o impacto disso na resposta da seção reta radar. Então, novamente, a gente vai criar aqui no FECO, num projeto novo, a variável W igual a 1, L igual a 1 também. E agora nós vamos criar W_slot, que é o comprimento de slot. Vamos colocar aí W sobre 2, uma variável definida em função da outra, e L_slot, W sobre 20. Então, criamos aqui. Então aparece L_slot, W_slot. Feito isso, a gente vai vir em Construct, vamos escolher um retângulo. Como antes, a gente vai colocar aqui no meio, né, para fazer centralizado na origem, W e L. Add. E nós vamos criar um segundo, que também está centralizado no meio, só que esse é W_slot e L_slot. Você vê que ele já apareceu ali, ó, Create. Então nós temos os dois objetos. Você percebe que os dois, como nós conversamos, eles são de pack. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar um recurso de subtrair o pequenininho do grande. Então você mantém o mouse selecionado no retângulo 2. Então nós vamos usar esse Subtract From. Você seleciona o retângulo 1, Subtract From, select o objeto para ser subtraído, você vem aqui no retângulo 1. Tá aí, você vê que apareceu agora, né, e ele mostra aqui as ordens, né, esse T de transform. Você ficou apenas com uma fenda ali. O que mais nós vamos fazer? A gente vai agora fazer o seguinte: a gente vai pegar essa estrutura e vai excitá-la com uma onda plana, mas antes, em Source Load, nós vamos informar a frequência. Então, de novo, aqui em Source Load, Frequency, vamos escolher aqui Linearly Spaced Discrete Points. Nós vamos começar em 200 MB, 200 vezes 10 na 6, até 500 vezes 10 na 6. Vamos pedir aí 18 pontos. Ok? E vamos fazer a nossa excitação com onda plana. Só que a nossa onda plana aqui, o que acontece? A presença desse slot vai criar uma ressonância. Então, esse slot, esse buraco aqui no meio, vai distorcer a seção reta radar dessa placa de 1 metro. Quem é que vai sentir a presença dessa ressonância? Quem é que vai sentir a presença desse slot? O campo elétrico que estiver nesse sentido aqui, ó, ao longo do Y. Então, esse campo elétrico aqui, nós vamos ter que então mudar. Do jeito que está, não vai dar certo, vamos colocar 90. Agora você percebe que o campo elétrico está ortogonal ao slot. Simplesmente deixamos tudo como está, damos Create, e finalmente o nosso request aqui, a gente vai vir em request, vai pedir o campo Far Field, o RCS, nessa segunda opção, Create, e vamos pedir também, sempre é bacana a gente pedir as correntes para visualização. É isso aí. Eu posso ver agora a malha, Create Mesh, feito a malha, salvo, e agora eu posso fazer a simulação. FECO Solver vai resolver para você. Resolveu, clico OK, venho agora no Post-FICO, onde eu vou analisar os resultados disponibilizados por essa simulação. Foi uma simulação bem rápida, então isso aqui eu vou apagar, isso aqui ficou da minha outra sessão. Vou começar do zero, você provavelmente vai estar enxergando isso aqui. Primeira coisa, nós vamos ver o Cartesian e vamos arrastar o Far Field para cá. E como nós falamos, olha aqui, ó, automaticamente, vendo em dB, aparece uma ressonância aqui em torno de 300, 280 por aí, megahertz. O que é essa ressonância? O comprimento desse slot, ele tem 50 centímetros.
Então, o recurso que o FECO tem, aqui embaixo aparece o ícone de uma trena pequenininha. Se você clicar aqui, você pode medir essa distância. Ctrl Shift deste ponto até este ponto aqui, você vê que tem, como a gente pediu, né, meio metro. Meio metro equivale a 1 metro de comprimento de onda. Então, isso aqui é meio comprimento de onda, meio é meio comprimento de onda, 1 metro é um comprimento de onda. 1 metro de comprimento de onda, fazendo a conta, dá 300 mega. Então, a gente percebe aqui na ressonância que está mais próximo, né? Tem sempre uma pequena diferença aí. Você está mais ou menos próximo dos 300 mega, que é onde informa o RCS. Você percebe que nessa frequência de ressonância, o RCS diminui, devido ao problema, devido à questão do slot ser ressonante. Então, tudo se passa como se houvesse uma antena na sua chapa. E um recurso interessante das correntes, você arrastando aqui corrente para estrutura 3D, você percebe, a gente viu como fazer animação no tempo, mas também dá para fazer animação em frequência. Então, em vez de type phase, vamos escolher type frequency. Ele vai estar correndo, olha aqui, ó, agora ele está variando a frequência. Entendeu? Então você percebe que quando chega próximo de 200, de 300 mega, eu começo a ter uma ressonância e as correntes são muito mais função do próprio slot do que efetivamente da placa. Então eu tenho dois fenômenos aí superpostos. Um negócio interessante da gente visualizar, você pode dar uma espiada aí, vamos colocar aqui em torno de 288, as flechinhas, né? Então, se a gente vir aqui em resultados, colocar instantaneous magnitude, a gente consegue ver as flechinhas. Isso é bacana porque a gente vê qual que é o sentido das correntes. Olha como ficou bem diferente o sentido das correntes devido à inclusão do slot. E aqui você vê fortemente a presença, né, da ressonância aqui, ó. O lambda sobre 2 que nós falamos, devido à excitação do slot. Então, esse aqui é outro recurso que existe, né, dentro do FECO para você ver onde que estão os hotspots, os pontos quentes devido a um RCS, analisando as correntes. Se a gente for lá para a frequência mais alta, ó, você já vê que nesse caso, se a gente fizer uma animação, depois é interessante você mexer aqui em phase e excitar aqui, ó, você vê que em 500 MB já o slot já não tem mais tanta influência. Por quê? Porque ele já não é mais ressonante. Então essa composição de respostas devido ao slot e a placa plana, o FECO te permite, com os recursos de pós-processamento, você estudar. Outro recurso interessante que o FECO ele proporciona é o seguinte. Aqui tudo está um negócio bem ortogonal, está tudo quadradinho. Mas aí você se pergunta, qual que seria o efeito se eu pegasse esse slot e girasse esse slot? Ou seja, se ele não ficasse exatamente retinho assim. Então, como é que a gente pode estar estudando isso no FECO? A gente nas variáveis, vamos criar uma outra variável, sei lá, chamada ângulo, e vamos dar 15. Vamos dar no início, aliás, vamos deixar em 15. Então, eu vou vir aqui em Create, ele criou a variável. Agora, presta atenção, nós vamos escolher o retângulo pequenininho, aliás, o retângulo pequenininho é esse aqui, é o retângulo 2, e nós vamos fazer uma operação nele de transform de rotate. Qual que vai ser a operação de rotate? Nós vamos rodar esse ângulo da nossa variável ângulo. Você percebe que ali apareceu um objeto ali fantasma com a nossa rotação. É bem o que nós desejamos, certo? A gente clica OK e ó, automaticamente apareceu o slot com um certo twist aí, com um certo ângulo. Se eu mexer no ângulo aqui, se você vier aqui e colocar, em vez de 15, por exemplo, colocar 60, ele já está torcido assim.
O que vai acontecer? Qual que é o nosso estudo? A gente agora vai fazer, dentro desse mesmo projeto, o impacto do ângulo na resposta do RCS. Então, presta atenção, isso chama-se uma variação de sweep, ou um parâmetro sweep. Como é que o FECO faz isso? Você vai vir aqui em Home, tem duas formas de fazer essa funcionalidade, nós vamos ver uma delas. Em Home, você vai vir em Application Macro, e você vai escolher aqui Parameter Sweep Split Phase. O que vai acontecer? Ele está dizendo que você tem que salvar antes. Você salva. Volta aqui, Parameter Sweep Split Phase. Agora ele vai mostrar para você uma lista com todos os parâmetros que nós criamos. Por isso que é importante, é vantajoso você estar usando parâmetros em vez de valores numéricos, porque você pode fazer parâmetro sweep e otimizações. Então a gente vai dizer o seguinte, você vai variar o ângulo, você vai falar para o FECO variar o ângulo de 0 a 90. Vamos colocar aí 3 pontos, 0,45 e 90, que tal? 0,45 e 90 e você simplesmente pede para ele rodar. E o FECO vai automaticamente entrar num modo aí que ele vai rodar para você. Você percebe as mensagens, ele usa o pré-FECO por baixo, em background, e ele vai rodar as 3 condições para você estar olhando o resultado. Bom, quando ele termina tudo, ele pergunta aqui, ó, Finished, Done, Parameter Sweep Solve. E ele pergunta para você, você quer rodar o post-FICO agora? Aqui só um detalhezinho importante. No meu caso, eu estou com o sistema operacional em inglês, eu vou clicar Yes ou No, ou seja, clicar Y ou N. Se você fizer isso no seu computador e não acontecer nada e aparecer um bip, significa o seguinte, provavelmente o seu sistema operacional em português, você não tem que digitar Y e sim S de sim. Entendeu? Então esse aí é a questão. Se você clicar Y e não acontecer nada, tenta clicar S de sim. Então eu clico Y, ele vai automaticamente abrir o post-FICO e vai mostrar para a gente os resultados do parâmetro sweep. Aqui apareceu essa janela, você simplesmente clica Next e está juntando os resultados e aparece OK. Você pode fechar essa janela e aqui você tem os resultados. E você vem aqui em Store Data e arrasta Farfield Sweep para cá. Nesse disquetezinho, nesse símbolozinho aqui, estão embutidos os 3 resultados dos 3 ângulos diferentes. Então, aqui você vê que aparece ângulo 0, ângulo 45 e ângulo 90. O que é bacana de você ver sempre, eu acho que é sempre você ver a superposição das 3 curvas. Então aqui no Trace, você vai clicar em Duplicate Trace 2 vezes. Aqui você vai fazer a forma mais fácil, o primeiro vai ser o ângulo 0, o segundo vai ser o ângulo 45 e o terceiro vai ser o ângulo 90. Então você percebe claramente que a ressonância, como era de se esperar, né? Ela é maior para quando o ângulo é 0 graus. Aqui, ó, que é esse vermelhinho, que é esse azul. Você percebe que eu clicando no olhinho, eu posso ligar ou desligar a curva. Entendeu? Eu posso ligar e desligar a curva. Então, o ângulo, a ressonância do slot em 0 graus, como nós tínhamos falado anteriormente, quando eu venho aqui e coloco slot, cadê aqui o ângulo em 0, é o pior caso, porque é ele que dá a ressonância de acordo com a orientação da onda. Quando a sua onda está com o campo elétrico alinhado ao slot, que é o caso da onda vermelha, você não observa naturalmente a ressonância. A não ser, claro, que essa espessura seja bem grande. Então, basicamente, esse aí é o recurso que você tem para estar analisando o RCS e usando o recurso de Parameter Sweep. E vamos supor que você queira também fazer um estudo, né, visualizar as correntes, né, 2D que foram desenvolvidas para as 3 diferentes situações. Você percebe que quando você abre 3D View aqui, ó, você provavelmente não deve estar enxergando nada.
aqui. O que você faz? Você vem aqui, clica com o botão direito e clica em Load, Unload Mesh. Caso você não esteja visualizando, você tem que vir fazer esse Load, Unload Mesh, você vai acabar visualizando a estrutura. É natural que a gente consegue sobrepor 3 curvas 2D num eixo cartesiano, mas não dá para colocar uma superfície, numa superfície você vê 3 situações diferentes, isso é impossível. Mas a gente consegue arrastar aqui, ó, as correntes e ver as correntes para as 3 diferentes situações, olha, tá vendo? Aqui a gente vai escolher, vamos escolher, por exemplo, em torno de 305 MB, a gente vê a configuração 1, 305, você vê que aqui tem uma ressonância mais fraca. Quando a gente está aqui nesse caso, provavelmente é a mais forte. E quando a gente vem para a situação ortogonal, também em 305 MB, você vê que a resposta tem esse shape, tem esse formato, certo? Então, com isso aí, você consegue fazer uma avaliação de diferentes parâmetros dentro de um mesmo projeto, de uma forma rápida e automatizada. O FECO faz isso para você.